Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Ciclo ZR1.5 Convenção. O conversível atracou na estação da câmara de descompressão. Kepler havia fechado o teto novamente logo depois que eles partiram. A corrente de vento tinha deixado tudo muito frio, até mesmo nos assentos dianteiros, e atrás o mordomo havia reclamado de deficiências na musculatura facial. O holograma no serviço de aluguel já estava esperando por eles. Fez uma reverência e disse: "Espero que tenham tido um bom voo." Ninguém prestou atenção à figura virtual. Kepler sentiu um pouco de pena, especialmente porque o holograma não parecia entender o que havia acontecido, porque havia 4 passageiros em vez de 3 e como o transportador tinha sido substituído por um conversível particular. O mordomo ainda segurava a arma contra o pescoço do secretário. Kepler estava excitado por terem o homem a bordo. Até mesmo uma pistola de 300 gramas parecia pesada quando você tinha que segurá-la na altura do pescoço por um longo período. Só que isso não parecia incomodar o mordomo. "Adiante!" ordenou Zeni. O grupo se pôs em marcha, com o secretário na frente, seguido por seu guarda-costas. Com sorte, Colombo não tentaria nada estúpido. Se o mordomo atirasse no cara, eles estariam por conta própria. Provavelmente nem conseguiriam voltar para a nave. O secretário poderia facilmente frustrá-los, mas para fazer isso teria que se sacrificar, e ele não era esse tipo de pessoa. Se fosse, ele nunca teria se tornado secretário da convenção, uma organização que só se reunia a cada 1000 anos e emitia convites para reuniões gerais apenas uma vez em 1 milhão de ciclos. "Vocês não irão longe", afirmou Colombo, depois de um tempo. "Terão toda a Via Láctea na sua cola." "Ah, claro, mas é uma grande galáxia", retrucou Zeni. "Há quase 1 trilhão de estrelas no grupo local", calculou o mordomo. "Cada pessoa teria que procurar 100 milhões delas para nos encontrar. Mesmo se levarmos em conta um tempo de viagem otimista de 4 anos por sistema, você só teria garantia de nos encontrar depois de 400 milhões de anos. Mas vocês têm algum tipo de plano, então estarão espreitando em algum lugar perto do núcleo da Via Láctea." Ele estava certo, pensou Kepler. Mas qual era o plano deles? Enquanto o refém estivesse ouvindo, Kepler dificilmente poderia perguntar a Zeni, quem certamente já teria bolado um plano. A questão era: eles teriam alguma chance? Os cérebros humanos mais inteligentes já haviam passado vários milhares de ciclos se preparando para transformar em Sagitário asterisco em um quasar. Como será que os 3 deveriam intervir? Mas claramente eles não eram os únicos cantando uma música diferente. Alguém estava manipulando o banco de dados para fazer o sistema Airby desaparecer. Seria o mesmo alguém que havia dado cabo de Gropius, o arquiteto? "Colombo, uma pergunta", disse Kepler. "O assassinato de Gropius que vocês cometeram", interrompeu o secretário. "Não fomos nós. Como aconteceu? O que você sabe a respeito?" "Todas as evidências apontam para vocês. Gropius foi baleado, severamente. Várias vezes." Interveio Zeni. "Sim, 22 jogadores e o árbitro", afirmou Colombo. "Continue", pediu Kepler. Gropius estava completamente sozinho na ocasião. Nenhuma outra espaçonave havia parado em um raio de 3 anos-luz. "É por isso que estamos sob suspeita", disse Kepler. "Vocês são os únicos andando por aí em uma nave não registrada." "Mas ela não é invisível", disse Zeni. "Você removeu todos os registros a bordo da nave de Gropius. Mas os sensores da nave teriam registrado a nossa partida. Só podemos deletar dados existentes, não o que acontece no futuro", espetou Zeni. "Os sensores têm dificuldade com naves não registradas, porque elas não existem." "Como vocês fizeram isso?" "Estou à sua mercê, então vocês não poderiam simplesmente me dizer?" indagou Colombo. "Boa tentativa", disse Kepler. "Mas a piada da hora é que nós não temos a menor ideia de nada." "Então isso não teve nada a ver com a remoção do Guardião da Terra?" "O quê? O que você disse sobre o Guardião?" Eni passou às pressas pelo grupo, ficou na frente de Colombo e o cutucou no estômago. "Desembuche. O que aconteceu na Terra?" "Eu não sei de nada, além do fato de que o Guardião foi neutralizado", replicou Colombo. "Pare de me cutucar, por favor." Eni o tocou mais uma vez na barriga com o dedo indicador. "Não acredito", disse ela. "O guardião de todas as coisas." Era uma inteligência artificial antiga. Sua programação era do século XXI.
Você consegue imaginar? Praticamente da idade da pedra. Qualquer um que destruísse uma inteligência artificial tão eminente provavelmente mataria a própria mãe. Há algo muito sórdido acontecendo aqui. O que os árbitros disseram a respeito? Certamente eles não podem simplesmente ignorar esse evento. Os árbitros. Não me faça rir, rebateu Colombo. Eles não se importaram com a realidade por gigaciclos. Preferem desenvolver teorias fantasiosas sobre universos holográficos. Logo após a destruição da Terra, os árbitros, uma série de IAs de nível 11, haviam se declarado independentes e se retirado da vida dos humanos. Apenas o guardião da Terra tinha permanecido, certamente porque se orgulhava de seu trabalho. E agora estava morto, se é que se pode dizer isso sobre uma inteligência artificial. Kepler se estremeceu. Se isso tivesse acontecido alguns gigaciclos atrás, os árbitros teriam obliterado a humanidade em retaliação. O fato de que eles obviamente não estivessem reagindo provava que Colombo estava certo. Deveríamos continuar nos movendo, anunciou Kepler. Eles poderiam interrogar o secretário a bordo da nave, assim que tivessem a oportunidade de elaborar um plano. Valeu, Kepler, disse Zeni, e liderou o grupo adiante. A nave foi apreendida, disse a inteligência artificial da esfera. Zeni forçou a roda que deveria abrir a câmara de descompressão da nave, mas o mecanismo não se moveu. Kepler respirou fundo. Então o secretário tinha razão. Eles não conseguiriam sair. N estendeu a mão e o mordomo passou para ela a pistola. Se é assim, vou disparar no secretário da convenção, bradou Zeni. Colombo encolheu a cabeça para dentro do pescoço. Seus joelhos tremiam. Kepler sentiu pena dele, porque sabia que o homem agora teria que morrer. A inteligência artificial da esfera não conseguiria fechar um acordo se tivesse recebido ordens de detê-los, e sua ex-namorada cumpriria sua ameaça. Isso é um crime, disse a inteligência artificial da esfera. Nestas circunstâncias, terei que providenciar a sua prisão imediata. Tenho plenos poderes para fazer isso. Mas eu já estou presa, disse Zeni. Eu não a conheço, retrucou a inteligência artificial, e não tenho nenhum mandado para sua prisão. Apenas a nave está especificada, porque a conta do reparo dos tanques de hidrogênio não foi paga. Este é o procedimento regular. Assim que você pagar o valor pendente, você terá acesso à sua nave novamente. Mas eu concordei em cobrir o custo dos reparos quando chegássemos, declarou Kepler. Era um pesadelo. A inteligência artificial só os estava detendo porque a conta de Kepler não tinha saldo. A conta só é verificada depois que os custos são avaliados. Estabelecemos que a sua conta está no vermelho, Johannes Kepler. Ele sabia que isso pegaria em algum momento. Seu estilo de vida e renda simplesmente não eram compatíveis. De fato, ele havia visitado Zeni originalmente para pedir algum crédito. Só que ela não mais estava registrada em lugar nenhum. Isso significava que ela também não tinha nenhuma conta. Por que será que eles não podiam simplesmente apagar seus dados? Zeni não tinha um único crédito restante, mas também não tinha dívidas. Colombo, você assume, disse Zeni. O quê? O homem estava se fazendo de bobo. Isso não funcionaria com Zeni. Você assumirá os custos dos reparos imediatamente, ou eu. Ela segurou a arma sob o queixo dele. Eu? É claro. Eu pagarei o custo dos reparos da nave, decretou o secretário. Por favor, diga o seu nome e diga eu pagarei para liquidar a dívida pendente, solicitou a inteligência artificial. Colombo realizou a transferência. Dívida pendente. Eles não iriam longe com a conta mais que vazia de Kepler. Mas o secretário certamente tinha o suficiente em reserva para equilibrar seu saldo. Kepler não era ganancioso. Ele só queria dinheiro suficiente para voltar a ser digno de crédito. Já que você está com a mão na massa, disse Kepler, preciso pedir para você fazer uma segunda transferência. Você não vai se safar desta. E você prefere levar uma bala na cabeça? Não. Mas transferências sob coação podem ser revertidas a qualquer momento. A inteligência artificial aqui é uma testemunha incorruptível. Tudo bem. Alguém teria que providenciar a reversão, e você não teria a oportunidade de fazê-lo. Meu novo saldo de conta será sincronizado por toda a galáxia na velocidade da luz. Onde quer que paremos, serei digno de crédito novamente. Colombo suspirou. Se sou obrigado, ele disse. Você é obrigado. E assim eles pediram para a inteligência artificial realizar a transação, com a devida aprovação de Colombo. N já havia aberto a câmara de descompressão e estava acenando para eles entrarem.
Estou feliz por ter feito negócios com vocês, concluiu a inteligência artificial da esfera. Espero que tenhamos a honra novamente em breve. Espero que não, pensou Kepler. Não havia nada aqui que pudesse ajudá-los agora. Ciclo ZS9.1, S0122. Marie sentiu um pouco de pena dessa estrela. S0122 era tão leve que, em circunstâncias normais, teria uma longa vida pela frente. A anã vermelha nunca seria uma estrela da sequência principal que se desenvolveria em uma gigante vermelha. Em vez disso, ela se transformaria gradualmente em uma anã azul, depois em uma anã branca e, por fim, em uma anã negra. Mas tudo isso levaria quatrilhões de ciclos. Teria levado, Marie se corrigiu, porque ela estava no processo de alterar drasticamente as perspectivas futuras de S0122. A estrela, que orbitava Sagitário asterisco a cada 90 ciclos, era maravilhosamente adequada para ser transformada em uma estrela de nêutrons para servir ao seu plano. Só que nunca poderia se tornar uma estrela de nêutrons por conta própria. Eles queriam mudar isso, e tudo o que precisavam era de um pouco de massa. Um pouco? Marie sorriu. Eles precisavam de mais massa do que a espaçonave poderia transportar. Mas tudo já havia sido arranjado, graças a Gropius. Seus jogos gravitacionais tinham tornado possível catapultar uma estrela de sequência principal, de tamanho considerável, para fora de seu sistema local. Tal estrela havia percorrido um longo caminho, e seu destino seria decidido aqui e agora. Estamos seguros aqui? Perguntou Pierre. Marie estava controlando a exibição de longa distância. Parece que está tudo bem. Mas precisaremos partir no momento certo, disse ela. De todos modos, ainda temos que pegar alguém. Entre os olhos. Bang. Marie soltou uma gargalhada. Era engraçado o modo como tinha exterminado um Gropius após o outro. Eles haviam se alternado. Para o último, o árbitro, Marie tinha puxado o gatilho. Pierre a havia deixado disparar o último tiro, e ela estava agradecida por isso. A nova estrela já havia se integrado ao sistema local. Ótimo, os dois planetas internos tinham sido lançados para fora. Continham apenas vida primitiva. Nem Marie nem Pierre mostravam sinais de remorso. Mas de agora em diante seria melhor se eles tentassem evitar problemas como o sistema com os estranhos caules. A vida sempre se interpunha de alguma forma, mesmo que não mostrasse nenhum sinal de inteligência. Desde a chegada do casal a esse sistema, S0122 já havia começado a retirar matéria de sua companheira. A pequena estrela deles se tornaria redonda e gorda. Marie se sentia como a bruxa do conto de fadas inspecionando o dedo indicador de João. S0122 agora havia se tornado quase tão pesada quanto 12 sóis. Isso estava dentro do intervalo esperado para produzir uma estrela de nêutrons após uma explosão que era o que eles realmente precisavam. Mas e esse era o perigo, também estava ameaçando se tornar uma supernova tipo primeira, que não deixaria nada para trás. E essa era a razão pela qual os dois estavam ali. Queriam desencadear uma supernova de colapso do núcleo esvaziando parcialmente seus tanques de matéria escura. A matéria escura se destinava a reforçar a gravidade agindo no núcleo. Ao meu sinal, anunciou Marie. A nave estava seguindo um curso que a deixaria bem perto de S0122. Eles teriam que abrir os tanques no momento certo, de tal forma que a matéria escura, devido à sua inércia, fosse lançada no núcleo da estrela. Marie poderia ter aberto os tanques sozinha, mas era mais divertido fazer isso juntos. Marie fez a contagem regressiva. 3, 2, 1. Agora. Disseram os dois ao mesmo tempo. Não havia nada para ver ou ouvir. As tampas dos tanques se deslizaram para o lado. A matéria escura, invisível ao olho humano, flutuou em direção ao seu alvo. Ajustar o curso, disse Marie. Os propulsores de ajuste foram acionados. A nave se distanciou de S0122 novamente. Agora eles precisavam ser pacientes. Será que eu cozinho alguma coisa? Perguntou Pierre. Não estou com fome, respondeu Marie. Juntos, ficaram observando o sistema estelar. Seu corpo não se movia. Era um daqueles momentos íntimos que Marie tanto amava. E se o plano deles desse certo, então seria perfeito. Agora. As camadas externas da estrela se moviam para dentro a uma velocidade impressionante. Supernovas de colapso do núcleo eram um espetáculo intenso, porque tudo acontecia muito rápido no começo. Um flash de raio-x invadiu a nave. Era tão forte que nada poderia protegê-la. A estrela foi inundada por ondas de choque que pressionavam tanto para dentro quanto para fora e tentavam se anular. O processo era imparável.
A primeira supernova de colapso do núcleo dos amantes. Em algum momento eles voltariam. A estrela de nêutrons ainda precisava de algum tratamento especial. Mas por enquanto eles eram necessários em outro lugar. Tinham que deter alguém. Marie acelerou a nave. Estava ficando perigoso aqui. Os tanques agora estavam meio vazios, mas o combustível deveria ser suficiente para chegar à Terra. Ciclo ZT2.4, Kepler 1229. O que é isso? Perguntou Kepler. Ele apontou para uma nuvem de pontos luminosos que pareciam orbitar uma estrela tipo G. Bem, se você não sabe, então eu não sei quem sabe. Zeni respondeu. Estavam lado a lado, em frente à grande tela na sala de controle. A estrela no meio era Kepler 1229, ou pelo menos tinha sido, visto que supostamente havia uma anã vermelha nesse local. Só porque a estrela tem o meu nome, você acha que eu deveria saber? Ele perguntou. Muitas estrelas levavam o nome de seu xará astrônomo, nome que Johannes havia assumido para si uma eternidade atrás. Todo mundo tinha feito isso naquela época, procurar um modelo famoso da mesma profissão e adotar o nome dessa pessoa. E como quase nenhuma criança havia nascido desde então, a Via Láctea agora estava cheia de antigos exploradores, engenheiros e artistas. Não, estou falando da nuvem, disse Zeni. Ela está se movendo exatamente de acordo com as leis de Kepler, ela enfatizou o nome, que são baseadas na física newtoniana. Eu disse que o velho Isaac havia construído um mundo natal único para si mesmo. Kepler não gostou muito da ideia de Zeni de pedir conselhos a Newton. O desvio tinha custado muito tempo a eles, porque o mundo natal de Newton ficava relativamente longe do centro da galáxia. E o que ele poderia dizer que eles já não soubessem? Mas Zeni tinha insistido na visita e, como não tinha pensado em uma ideia melhor, ele havia aceitado de boa. Em termos de mecânica do céu, Newton certamente sabia o que estava fazendo. Isso era óbvio pelo que eles podiam ver na tela. Kepler usou os dedos para dar zoom na nuvem. Eles haviam chegado em uma posição quase exatamente perpendicular ao plano orbital da estrela, então ele poderia admirá-la em toda sua beleza. Newton realmente havia se superado. Por um lado, tinha conseguido de alguma forma trocar a anã vermelha no centro do sistema por uma estrela tipo G 3 vezes maior. Isso por si só já havia sido um golpe de maestria. Mas a maneira como os planetas giravam em torno deste Sol era sem precedentes. Kepler contou 8 órbitas diferentes, 8 círculos ao longo dos quais vários planetas estavam alinhados como colares de pérolas. Ele contou várias vezes e finalmente confirmou que havia 52 planetas por órbita. Newton havia obtido, de algum lugar, 416 planetas quase exatamente do mesmo tamanho, ou ele os havia criado, e os organizado ao redor de seu Sol. Uma configuração assim só era estável se órbitas alternadas circulassem em direções opostas. Os 52 planetas mais externos viajavam no sentido horário ao redor da estrela. Os 52 planetas na próxima órbita se moviam no sentido anti-horário. Só o fato de ter tido essa ideia já era algo genial. Ela garantia que os mundos individuais só exercessem influência uns sobre os outros por curtos períodos de tempo. Artificioso, muito artificioso, pensou Kepler. Ele mesmo teria sido preguiçoso demais para um projeto como esse. Mas a fase de construção teria sido emocionante. Ele teria que perguntar a Newton sobre isso. Mas onde eles o encontrariam? Em qual dos 416 planetas o físico teria estabelecido sua base? Qual dos 416 seria o dele? Kepler perguntou. Nenhum, replicou Zeni. Nenhum. Eu também fiquei surpresa. Mas faz sentido. Ele converteu um pequeno asteroide em uma órbita de 90 graus para o plano orbital principal. Dessa forma, ele tem um melhor ponto de vista para admirar seu trabalho e provavelmente também percebe mais rapidamente quando algo sai do equilíbrio. Como você sabe de tudo isso? Oh, você não vai querer saber. Eu quero, Zeni. Tudo bem, se você insiste. Depois de escapar do sanatório, eu me escondi por um tempo com Newton. Na época, ele estava no processo de configuração das órbitas mais externas. Você e ele. Zeni soltou uma gargalhada pícara. Uma mulher, um homem, nenhuma alternativa em um raio de 150 anos-luz? Claro que dormimos juntos. Kepler abriu a boca, mas não disse nada. Você foi curioso. Agora já sabe. Ela o repreendeu de brincadeira com o dedo indicador. Claro que ele queria saber. Estupidamente, ele agora consideraria Newton mais um rival do que um ajudante. Mas, olhando objetivamente,
Isso era uma vantagem. N obteria as informações de que precisavam. Ciclo ZT 2.5, Kepler 1229. O mundo natal de Newton era realmente minúsculo, e nada comparado ao trabalho de sua vida. Já não era mais reconhecível como um asteroide. Toda a superfície do corpo celeste em forma de barril, com cerca de 20 km de comprimento e 5 km de largura, estava coberta de células solares brilhantes. Na proa e na popa havia duas antenas gigantes. As antenas eram provavelmente a distância mais curta para um dos 416 planetas. Newton simplesmente se transmitiria para lá via rádio. Kepler estava no casco externo da nave em um traje espacial, adjacente à câmara de descompressão. O mordomo já estava a caminho do asteroide de Newton com um carretel de cabo a reboque. Depois que prendesse o cabo, eles poderiam navegar confortavelmente. Zeni saiu da câmara de descompressão e ficou ao lado de Kepler. Ela estava usando um modelo de traje espacial que ele nunca havia visto. Era justo, mas o capacete era uma tigela de vidro comparativamente grande e iluminada por dentro. Parecia que alguém tinha plantado a cabeça de Zeni como uma cabeça de alface em uma estufa. Ele teve que rir. O que é tão engraçado? Zeni quis saber, mostrando-se irritada. Sua cabeça parece uma cabeça de alface. Estou feliz que você esteja se divertindo. Este capacete é ótimo, na verdade, quase como estar sob o céu aberto. Quase nunca se embaça. Isso era uma vantagem. Kepler já havia tido que ativar a ventilação para impedir que o vapor de água se condensasse em seu visor. Ele levantou a cabeça. Essas caminhadas ao ar livre eram realmente algo ímpar. Se inadvertidamente pensasse no fato de que o que ele chamava de acima também poderia ser chamado de abaixo, ele rapidamente se sentia enjoado. Não, o asteroide estava flutuando acima deles, junto com o Sol branco e 416 planetas. A vista era incrível. Você não encontraria um céu noturno como esse em nenhum outro lugar. Os planetas eram quase uniformemente brilhantes e pareciam algum tipo de joia pendurada na estrela central. Era um feito magistral. Com sorte, o físico seria igualmente magistral em ajudá-los a resolver o problema para que pudessem salvar a Zerbai. N deu um tapinha em seu braço. O cabo estava esticado. Sua ex-namorada se prendeu e puxou o cabo. Devido à gravidade zero, um pequeno puxão foi o suficiente e ela estava a caminho. Ele a seguiu. Colombo teve que ficar para trás, trancado em seu quarto. Ainda havia o risco de Newton ficar ao lado do secretário. Eles tinham discutido isso à exaustão ontem. Zeni até havia considerado deixar Kepler para trás na nave. Então Newton poderia estar mais preparado, ela havia dito sugestivamente, para se envolver em algum tipo de troca. Kepler agora sentia um nó no estômago ao se lembrar. Newton era calvo, um pouco mais baixo que Kepler e tinha uma barriguinha pronunciada. Isso confortou um pouco Kepler. Pelo menos ele se sentia fisicamente superior. Tinha vencido essa competição com folga, o que não acontecia com muita frequência. O anfitrião estava sendo excepcionalmente educado. Legal, na verdade. Eles percebiam, pela maneira como gesticulava, que ele estava extremamente satisfeito por recebê-los como visitas. Provavelmente não via outras pessoas com muita frequência. Primeiro, ele os convidou para uma refeição. Newton devia ser um homem rico, porque algumas de suas receitas eram requintadas. Ele não tinha mordomo, então Pupi foi autorizado a servir a refeição. Os três se sentaram em uma mesa redonda sob uma cúpula de vidro, na parte inferior do asteroide. Kepler o chamou de parte inferior porque não conseguiam ver a nave dali. Mas os 416 planetas pairavam acima deles em todo o seu esplendor, quase ao alcance da mão. Kepler estava pasmo. Da espaçonave, os planetas pareciam muito mais distantes. O mordomo trouxe uma sopa de vegetais e serviu. Um momento, anunciou Newton. Antes de comerem, saibam que os vegetais nesta sopa são completamente cultivados biologicamente no número 59. Newton levantou o dedo e um planeta do segundo anel mais interno voou em direção a eles para que pudessem observá-lo em detalhes. Aproximadamente metade dele estava coberto de água. Kepler contou 2 grandes continentes e inúmeras ilhas. Sombras de nuvens flutuavam lentamente pela superfície. A região de cultivo fica perto do Equador. Eu poderia produzir comida suficiente para 1 milhão de pessoas ali. Mas infelizmente sou o meu único cliente. Newton parecia frustrado. Todos os 416 planetas estavam localizados na zona habitável, e sua incrível criação poderia facilmente ter fornecido um lar para 2 trilhões de pessoas. Mas ninguém realmente vivia ali.
Era um imenso desperdício. O que teria acontecido com todos os sonhos da humanidade? Como você fez isso? Uma projeção. Indagou Kepler. Talvez ele pudesse redirecionar a conversa para um tópico mais seguro. Não, tudo isso é real. Há inúmeras óticas montadas na cúpula, as quais posso usar para aumentar o zoom perfeitamente. Normalmente são configuradas para ampliação dupla. É por isso que os planetas parecem mais próximos. E ainda mais impressionantes, disse Zene, colocando sua colher de lado. Então, ela vai continuar elogiando Newton para deixá-lo de bom humor, pensou Kepler. Talvez tivesse sido melhor se ele tivesse ficado na nave. Ele teria que se conter para não prejudicar a estratégia de Zene. Por que será que ela estava comendo tão pouco ultimamente? Ele não a tinha visto dar mais do que algumas mordidas nas últimas semanas. Bem, eles são planetas. Não podem fazer nada além de permanecerem em suas órbitas. Isso não é um grande feito, e certamente não é mágica, declarou Newton. Você é muito modesto. É muito trabalho duro, disse Zene. Lembro-me de que na minha última visita você estava ocupado com a órbita mais externa e mal teve tempo para mim. O olhar de Newton mudou. Tinha um olhar distante, até mesmo romântico. Oh, o 412 me deu problemas. Era um pouco pesado demais. Eu tive que remover parte de sua crosta. Aquele planeta nunca foi tão fértil quanto os outros, mas não importa. Se eu soubesse disso naquele momento, preferiria ter passado o tempo com você. Kepler amassou seu guardanapo ruidosamente. N o repreendeu com um olhar. Ele não sabia o que estava lhe pesando a cabeça agora. Mas ele sentiu vontade de dizer algo como: Ei, pessoal, ainda estou aqui. Sinto muito pelo 412, disse Zene. Agora só faltava a ela entregar um lenço para o cara. Eram apenas planetas estúpidos, dos quais ninguém mais precisava. Obrigado, mas não é importante. Tenho uma surpresa para vocês, a propósito, algo que definitivamente ainda não viram. Eu o construí a apenas 7 quilociclos. Isso parece excitante, disse Zene, não medindo palavras. Newton se levantou. Então, moveu os braços como se fosse um maestro. Uma música dramática de órgão soou enquanto Newton balançava seus braços. Os movimentos pareciam profissionais. Kepler teve que admitir. Veja, alertou Zene, apontando para cima. O que Kepler viu ali era uma loucura. Os planetas estavam se movendo no ritmo da música. 8 órbitas, 8 escalas musicais, cada uma com 52 notas diferentes. Newton havia construído uma espécie de órgão celestial. Sou apenas um astrônomo ignorante, disse Kepler, mas esses não podem ser os planetas reais que você está movendo, não é mesmo? O esforço teria sido gigantesco. Mover 6 sextilhões de toneladas para frente e para trás nesse ritmo. Nem mesmo Newton seria capaz desse feito. Não, esses são apenas efeitos bonitos que eu crio puramente com a ótica na cúpula, repus Newton, enquanto continuava regendo sua orquestra. Mas a música corresponde ao movimento aparente dos planetas. Eu mesmo a componho, ao vivo. Se você consegue se imaginar como um sintetizador, cada planeta é uma tecla. Ainda era impressionante, mas ele também estava aliviado. Newton não era sobre-humano. A música ficou mais baixa e desapareceu. Newton se sentou e eles o aplaudiram. Então ficou tudo quieto. Música dramática de órgão sempre matava a conversa por um tempo. Isaac Zene tratou de quebrar o silêncio. Eu tenho um problema, nós temos um problema, e espero que possa nos ajudar. Achei que nunca botaria para fora. Isso significa que você vai me ajudar. Que tal você me contar a história triste primeiro? Zene explicou o que eles tinham encontrado e o que tinha acontecido. Newton fez perguntas em vários momentos. Isso fez com que Kepler se lembrasse, e muito, da conversa infrutífera com Colombo, quem acabou querendo prendê-la. Dessa vez, a Kiss, N não tinha trazido uma bolsa contendo uma pistola. Parece-me que há 2 poderes diferentes em ação, que estão parcialmente competindo e parcialmente cooperando, definiu Newton. Como assim? Bem, o desaparecimento do mundo natal das herbais serve aos interesses daqueles determinados a seguirem com o projeto de resgate. Mas nem todos parecem estar de acordo. Colombo, por exemplo. Talvez eles simplesmente não quisessem torná-lo cúmplice. Hipotetizou Zene. Como secretário da convenção, ele desempenha um papel importante e sempre foi a favor do projeto de resgate. Ele, dentre todas as pessoas, não sabe quem eliminou Gropius e o Guardião.
Isso parece muito improvável para mim. Acredito que haja outro grupo menor com seus próprios planos. Os Curies, ofereceu Kepler. Ele descreveu a estranha visita dos dois à base de Zeni. Quando penso a respeito, vejo que talvez eu tenha tido muita sorte, disse Johannes. Por quê? Perguntou Zeni. Gropius teve que morrer. Os Curies devem ser responsáveis por isso. Talvez eles também quisessem matá-la. Se você estivesse lá, eu teria que morrer também, pois seria uma testemunha. Kepler sentiu frio ao pensar nisso. Salvar uma espécie tinha mesmo que ser tão perigoso? Newton provavelmente estava calculando o quão improvável isso seria. Parece plausível para mim, pronunciou Newton. Merda, pensou Kepler. Mas a questão é, continuou Newton, qual será esse outro motivo? Acho que se descobrirmos isso, nós os pegamos. Bem, isso é óbvio, voltou a pensar Kepler, eu poderia ter dito mesmo. Certo, disse Zeni. Isso significa que você vai nos ajudar. Eu já prometi isso a você há muito tempo. Isaac, você é um verdadeiro amigo. Obrigado, Zeni. Eu gostaria de visitar as Zerbai. Tenho certeza de que posso aprender muito com elas. Você irá. Mas primeiro vamos desvendar tudo do começo, replicou Zeni. Tudo começa e termina com o projeto de resgate. Há algo desonesto acontecendo? Será que nos venderam algo diferente do que realmente estamos recebendo? Essa é exatamente a pergunta correta, disse Newton. Vamos recalcular o projeto de resgate precisamente do começo ao fim, levando em consideração os planos oficiais e os dados atuais. Você tem um computador quântico aqui? Kepler quis saber. O asteroide parecia pequeno demais para abrigar um computador do tamanho necessário para investigar o projeto de resgate. Meu computador está flutuando acima de nós, no espaço, disse Newton. Os planetas, com sua influência gravitacional mútua, são perfeitamente adequados para simulações como esta. Os 416 planetas são um computador. Surpreendeu-se Zeni. Kepler ficou tão impressionado quanto ela. Junto com o Sol deles. Sei como reagem entre si. Eu mesmo construí o sistema. Ele responde de forma autossustentável a pequenas alterações. Só preciso converter a situação matematicamente. Então desvio um dos planetas de uma certa maneira, e a reação de todo o sistema ao longo do tempo me dá a resposta que estou procurando. Como um pêndulo, sugeriu Kepler. Mais como uma calculadora gigantesca e bem lubrificada, rebateu Newton. E quanto tempo isso leva? Perguntou Zeni. Já tenho os dados do projeto de resgate. Hoje mesmo já posso adaptá-los a um modelo matemático. Mas isso significa que vocês terão que se divertir sem mim por um tempo. Ahá, pensou Kepler, e então se sentiu culpado. O processo de cálculo real levará 2 dias no máximo, anunciou Newton. Se quiserem, podem vir comigo amanhã para colocá-lo em movimento. Isso parece emocionante. Para onde vamos? Voltou a perguntar Zeni. Ainda tenho que resolver isso. Ciclo. ZT2.6, Kepler 1229. Isso está fora de questão. Kepler olhou para o assento com um prato brilhante onde sua cabeça deveria ficar. Não seja assim, disse Zeni. Certamente, você às vezes usa transferência direta a laser, não é? Não vou submeter o meu corpo ao controle de Newton. Declarou Kepler. Mas ele virá conosco. Se me permite dizer algo, Newton interveio, não há outra maneira. É muito perigoso voar para lá com a minha nave. Por quê? Quis saber Kepler. A velocidade relativa dos planetas em suas várias órbitas é enorme. Seria como colocar a sua mão em uma batedeira. Mas estaremos vindo de cima, perpendiculares à eclíptica. Sua mão vem de cima também. Isso realmente torna a coisa ainda mais difícil, replicou Newton. Se houvesse um acidente, estaríamos colocando a estabilidade de todo o sistema em risco. Kepler ficou em silêncio. O físico estava certo, é claro. Infelizmente. Mas isso diminuía significativamente o valor de seu diligente trabalho. Se as pessoas vivessem em um dos planetas, elas só poderiam visitar seus irmãos e irmãs nos 52 planetas vizinhos, mas não nos dos outros anéis, mesmo que estivessem passando continuamente por eles. Então, você vem. Indagou Zeni. Kepler resmungou. Ele teria que fazê-lo. Não iria conceder a Newton uma escapada romântica com Zeni. Temos que visitar um planeta na 4ª órbita, explicou o físico.
Acho que nos divertiremos bastante por lá. Algo estava fazendo cócegas em sua perna. Kepler levantou a cabeça. Estava deitado em algum tipo de cabana de madeira com um telhado de capim solto. Raios de sol atravessavam e desenhavam padrões nas paredes. Uma aranha rastejava sobre sua perna. Estava se deslocando bem devagar e parecia incapaz de se decidir. Então o inseto levantou a cabeça. Devia ter visto ou sentido algo. De súbito, pulou do joelho dele para o chão e se escapuliu através da parede da cabana. Kepler, você está aí. Essa era a voz de Zeni. Ele ouviu algo chacoalhando, então o som de pequenos sinos. Kepler virou a cabeça. Era Zeni. Ela havia puxado a cortina na entrada da cabana. Tinha um corpo feminino impecável e estava usando um biquíni. Kepler deu uma risadinha. Devia ser aqui que Newton passava seu tempo livre. O homem tinha uma vida boa. Então ele olhou para si mesmo e levou um choque. Também estava no corpo de uma mulher, tão perfeitamente projetado quanto de Zeni, com pele mais escura. Você está muito bem, anunciou Zeni, às gargalhadas. Excelente. Ele balançou a cabeça em negação. Seria melhor se ele não entrasse na pilha. Eles não estavam ali para se divertirem, estavam ali para começarem a simulação. Kepler se levantou. Zeni saiu da cabana e ele a seguiu. Estava ofuscantemente brilhante do lado de fora. Eles estavam em uma praia de areia branca. Ondas azuis quebravam na costa. Ele viu uma linha de palmeiras além da praia. Newton havia criado um pequeno paraíso para si mesmo. Será que os outros planetas tinham sido projetados com tantos detalhes? Outra mulher estava acenando para eles de mais longe. Devia ser o próprio Newton. Que conclusão Kepler deveria tirar de tudo isso? Ei, vamos apostar uma corrida, disse Zeni. O primeiro a chegar. Ela saiu correndo. Kepler a seguiu assim que se recuperou da surpresa. Era uma sensação ótima correr pela areia quente com os pés descalços. O corpo estava em boa forma. Ele até começou a se recuperar contra Zeni e quase alcançou quando ela se jogou em Newton com um salto e tocou os dedos dos pés dele. Ou os dedos dos pés dela. Eu ganhei, gritou Zeni, rolando sobre a areia. Kepler sorriu. Ele nem sequer havia suado. Sem o elemento surpresa, ele teria derrotado Zeni. Talvez ele devesse desistir de seu antigo corpo. Havia tantos outros artificiais melhores. Mas de alguma forma ele se sentia preso àquele revestimento. Oh, estamos com sorte. Algo em trânsito, disse Newton, apontando para o céu. Kepler protegeu os olhos com a mão, mas não foi necessário. Assim que olhou para o sol, o corpo reduziu a fotossensibilidade de seus órgãos visuais. A propósito, você também pode dar zoom quando quiser, disse Newton. Basta pensar e será executado. Kepler então imaginou o Sol mais de perto, e a imagem realmente se ampliou. Um círculo preto estava passando na frente do disco flamejante do Sol, um planeta em uma das órbitas internas. Isso é raro. Kepler perguntou. De fato, não, respondeu Newton. Cerca de uma vez a cada 8 dias. Mas como estamos aqui apenas por um curto período, você teve sorte. Kepler examinou o céu. Não era nem de longe tão exótico quanto ele imaginava que seria. Podia ver algumas estrelas excepcionalmente brilhantes acima dos horizontes leste e oeste. Deviam ser os próximos planetas na mesma órbita. Mas nem sequer estavam tão perto quanto a nossa Lua alguma vez tinha estado da Terra. A vista era provavelmente muito mais impressionante no lado noturno, visto que haveria muito mais estrelas brilhantes. Suponho que você só fez estes tipos de corpos para este planeta? Indagou Kepler. Por que eu iria querer me divertir aqui como um corpo velho? Newton respondeu com outra indagação. Que tal se eu grelhasse alguns peixes pra gente? Você pensou em cada detalhe do ecossistema, elogiou Zeni. Não deveríamos começar os cálculos primeiro? Interveio Kepler. Primeiro o trabalho. Depois o prazer. Boa ideia, Johannes. Você está completamente certo, Newton se corrigiu. Venham por aqui, por favor. Apontou para as palmeiras além da praia. Caminharam pela areia quente até chegarem à sombra das árvores. Do nada, uma prateleira com sandálias apareceu na frente deles. Por favor, escolham um par e sintam-se confortáveis, pronunciou o guia. Zeni olhou para Newton interrogativamente. Você saberá o motivo em 1 minuto. Kepler calçou um par de sandálias de couro vermelho,
a cor combinando com o esmalte de suas unhas dos pés. Por aqui, convidou Newton, quem agora estava usando calçado de salto alto. Os itens pareciam um pouco fora de sintonia com a areia. Mas o chão logo ficou mais firme. Havia frutas espinhosas caídas entre as palmeiras. Será que era por isso que precisavam de sandálias? Eles cruzaram um bosque esparso. Mais atrás havia uma área preta. A princípio, fez Kepler pensar em um planalto vulcânico. Mas não era isso. Newton permaneceu de pé sob uma palmeira, já na borda do bosque. O ecossistema terminava ali. O planeta parecia estar coberto por placas de metal gigantes, acima das quais poderosas ligações mecânicas estavam em operação. Vapor escapava entre as placas. Não cheirava mais a mar. Cheirava a óleo. Nada vem do nada, disse Newton, gesticulando para longe com a mão. Isso é uma fábrica. Quis saber Kepler. Não. É uma máquina. Para ser mais preciso, é a máquina planetária, tal como realmente é. A praia, o mar. A máquina produz tudo isso. O planeta é uma máquina. Agora, N quis saber, com os olhos arregalados. Sim, o que mais seria? A massa tem que ser exata. Tenho que equilibrar o efeito das forças de maré dos outros planetas. Caso contrário, as órbitas não são permanentemente estáveis. Não é muito esforço. Foi no começo, Kepler. Demorou alguns quilociclos antes que tudo isso fosse configurado. Mas agora funciona como um relógio. E o computador? Perguntou Kepler. Venham comigo. Newton caminhou pelas placas, seguido por Kepler e Zeni. O metal era flexível. Ele se abaixou e o sentiu. Estava quente, mais de 40 graus. Ele estava feliz por não estarem mais descalços. Newton parou em frente a uma grande roda presa à ponta de um mecanismo. Este é o meu computador, anunciou. Parece bem antiquado, disse Kepler. É mecânico, rebateu Newton. Eu giro a roda. Isso faz com que estes mecanismos movam as placas, o que deforma o planeta inteiro. Você gira isso algumas vezes e o planeta inteiro muda de forma. Kepler ficou curioso. Sim. Mas precisamos apenas de uma pequena mudança. Não queremos causar o colapso do sistema. Newton girou a roda no sentido horário. O mecanismo deu um rangido. Kepler contou. 1 volta, 2, 3, 5, 9, 14. A roda parou. 15 voltas, disse Newton. É disso que precisamos. Foram dadas 14, afirmou Kepler. Newton ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Sim, Isaac. Newton ficou um pouco pensativo. Coçou o nariz com o dedo indicador e suspirou. Por fim, agarrou a roda e a girou mais uma vez. Então, espero que você esteja certo, disse. O que você acha, Zeni? Não me pergunte, eu não estava contando. Ciclo. ZT 2.7, Kepler 1229. Sua vida parecia estar cheia de experiências incomuns ultimamente, mas a excursão de ontem tinha sido provavelmente a mais bizarra, exceto talvez pelo banho de vermes no planeta Erbai. Kepler tocou seu peito. Estava plano, ou quase. Talvez ele devesse fazer dieta. De todas as formas, ele estava claramente de volta ao seu antigo corpo. Mas o peixe frito na fogueira ontem tinha sido excepcional. A boca de Kepler se encheu d'água. O asteroide onde Newton havia erguido sua base estava funcional. Kepler sentiu falta da praia. Não haviam tido a oportunidade de nadar. Talvez ele devesse escalar a superfície do asteroide em um traje espacial e contemplar o sistema solar único mais uma vez. Ele não estava com vontade. Não estava com vontade de fazer nada hoje. Então se virou e voltou a dormir. Kepler, Kepler. Alguém sacudia seu ombro. Você tem que acordar. Era Zeni. O que será que estava acontecendo? Vamos, ela disse. Newton está completamente pálido. Ele terminou seus cálculos. Opa! Kepler jogou o cobertor para o lado. Ele estava completamente vestido. A boca de Zeni se contraiu de alegria. Eu já havia acordado mais cedo, ele disse. Entendo, ela não acreditou nele. Será que teria algo a ver com Newton? Você acha que Isaac descobriu alguma coisa? Ele perguntou. É melhor vir comigo. Ele mesmo poderá nos dizer. Encontraram Newton sob a cúpula.
O teto de vidro era preto. Kepler não conseguia ver uma única estrela. Devia estar em modo opaco. Newton andava de um lado para o outro sob a cúpula, as mãos enfiadas nos bolsos das calças. Ele continuava movimentando os cotovelos, como se estivesse batendo asas, mas suas mãos permaneciam nos bolsos. Por que será ele estava se contendo desse jeito? Chegamos, anunciou Zene. Newton parou abruptamente, como se tivesse acabado de percebê-los. Então ele acenou com as mãos. Teve uma mudança na cúpula. Sentem-se, solicitou Newton. A situação é meio chocante. Mas vejam vocês mesmos. Kepler se sentou em uma cadeira e olhou para o teto. Ele podia ver uma mancha preta cercada por um disco brilhante. Sagitário asterisco, disse Newton, caso vocês não o reconheçam. Era o buraco negro no centro da Via Láctea, que o projeto de resgate deveria transformar em um quasar. Por que Newton estava tão nervoso com isso? O objetivo oficial do projeto de resgate é ativar o Sagitário asterisco, disse Newton. Para fazer isso, eles querem alimentá-lo com todos os tipos de estrelas da vizinhança imediata, bem como outras mais distantes. Até agora, tudo está indo bem. Eu não diria que está indo bem, interveio Zene, se os humanos vão exterminar uma espécie inteligente no processo. Você dirá, assim que tiver visto a minha simulação, replicou Newton. Kepler observava atentamente o teto. Mais e mais estrelas se aproximavam do buraco negro, que só era reconhecível pelo fato de que não parecia haver matéria em sua localização. As estrelas circundavam o buraco em uma espiral até que finalmente eram engolidas por ele, e parte de sua massa pousava no disco de acreção ao redor do buraco. O buraco negro cresceu e cresceu até que o processo se tornou autossustentável. Finalmente, a interação com o disco de acreção criou duas enormes fontes ou jatos que dispararam enormes quantidades de energia para o espaço. Esse é o lado oficial do projeto, disse Newton. As estrelas que serão sacrificadas no processo são meticulosamente listadas. O sacrifício da Zerbai não está na lista, espetou Zene. Mas eu procurei todas as estrelas cujas trajetórias atuais sugerem que elas logo serão capturadas por Sagitário asterisco. E, bingo, há significativamente mais. Quantas mais? Perguntou Kepler. Uma ordem de magnitude. Agora vocês verão o que acontece a seguir. A representação no teto saltou de volta ao ponto inicial. O buraco negro voltou a engolir estrelas, digeriu-as, arrotou e cresceu. Mas agora havia muito mais corpos celestes vindos da área ao redor, não apenas estrelas, mas também remanescentes estelares, estrelas de nêutrons, estrelas gravitacionais, anãs azuis, anãs brancas e buracos negros pequenos e médios. Era como se alguém tivesse cruzado a Via Láctea e desviado todo o lixo encontrado no caminho para o centro. Sagitário asterisco estava gostando da atenção dispensada. Absorvia tudo o que era colocado diante de si, sem diferenciação. Ele se inchou, jatos foram disparados dele, o espaço ao seu redor rapidamente se tornou uma ameaça à vida. Um ponto amarelo começou a piscar. Essa é a localização do sistema Airby, relatou Newton. Achei que você poderia estar interessada nisso, Zene. Obrigada, ela agradeceu. Mas o buraco negro continuava crescendo. Já era muito mais substancial que o previsto, e sua refeição ainda não havia terminado. Isso não pode acabar bem, pensou Kepler. Era uma orgia de desolação no meio do espaço, causando mais danos que algo de serventia à humanidade. Isso mudaria criticamente a forma da Via Láctea. De repente, tudo se contraiu. Sagitário asterisco se encolheu em um ritmo rápido. Mas não só o buraco negro ficou menor, a Via Láctea também. Tudo desapareceu. Era como se alguém tivesse acidentalmente diminuído o zoom. O que contava com muitos milhões de anos-luz de diâmetro agora media apenas alguns anos-luz, depois quilômetros, então tudo desapareceu no nada. A cúpula estava preta novamente. O que foi isso? Indagou Zene. O fim, respondeu Newton. O fim da sua simulação. Ela insistiu. A morte do universo, Zene. O fim de todos nós. Mas como? Um estado metaestável, certo? Kepler a interrompeu. Certo. Confirmou Newton. O processo de alimentação sobrecarregou o buraco negro de tal forma que o universo, em nossas latitudes, saiu de seu estado metaestável. Ninguém sobreviveria a isso, nem mesmo o universo. Pelo menos, não este que conhecemos. Então, alguma coisa poderia sobreviver? Perguntou Zene. Para ser bem preciso, disse Newton, imagine que você esteja represando um canal, com duas represas, esquerda e direita.
A água flui para dentro do canal de forma estável. Mas sem as represas, o esquema não funciona. A água não está em seu estado padrão, mas em um estado metaestável. Então você derruba parte da represa. A água escorre. Ela procura o ponto mais baixo e forma um lago ali. O canal está vazio, ele não existe mais. O estado metaestável acabou. Mas agora você tem um lago com características completamente diferentes do canal. Nós só conhecemos o nosso universo neste estado metaestável. No que ele se tornaria em seu estado padrão, ninguém sabe. Talvez haja um novo Big Bang, ou talvez resulte um universo completamente novo de tudo isso. Mas não sobrará nada de nós, nem mesmo memórias. Porque estamos muito perto do núcleo, onde tudo está acontecendo. Insistiu Zeni. Não. É simplesmente porque somos parte do universo que deixará de existir. Ninguém escapará do colapso. Não haverá saída para a grande aniquilação. Ela se espalhará na velocidade da luz por todo o cosmos. O projeto de resgate é o assassinato do universo. Era inacreditável. Newton devia estar equivocado. Quem seria tão louco a ponto de destruir o próprio universo? Poderia até haver pessoas cansadas de sua imortalidade. Mas levar todos os demais com elas? Quão maligno você teria que ser para fazer algo assim? Mas talvez eles aqui ainda não soubessem de todos os aspectos do plano. Devia haver algo que estivessem ignorando. Então a sobrevivência não é possível? Perguntou Kepler. Qualquer coisa que faça parte do universo irá afundar com ele, respondeu Newton, com segurança. Alguém poderia tentar parar de fazer parte do universo? Newton deu uma risada curta. Isso é impossível. Eu estava pensando em uma formiga vivendo em uma superfície plana. Se ela cavasse um buraco e saísse do outro lado, ela não teria escapado do universo. Oh, essa comparação ridícula havia circulado por vários megaciclos, mas era de fato uma bobagem. Uma formiga 2D não poderia cavar buracos 3D. E, ademais, ela continuaria sendo bidimensional. E continuaria sem poder escapar do universo. De todos os modos, ninguém replicou a petição de Kepler. Quem está por trás do plano? Zeni voltou a se centrar no tema. A convenção não teria sido aprovada por maioria. Mas poderíamos perguntar a Colombo, repôs Newton. Pup, você pode, por favor, buscar Colombo no quarto dele. Isso é monstruoso, disse o secretário da convenção após ver a simulação. Esses são os fatos, retrucou Newton. Não estou falando da acusação. O plano é monstruoso. Qualquer um que pudesse inventar algo assim teria que ser demente, afirmou Colombo. Você está dizendo que a convenção não está por trás disso? Eu diria isso com a mão no fogo. A descoberta dessa espécie supostamente inteligente, como vocês a estão chamando, Herbie. Eu até esperaria que alguns membros da convenção estivessem retendo essa informação. Agora, exterminar toda a humanidade, isso eu não consigo nem imaginar. Não sei de ninguém que pudesse fazer isso. As Herbie não são apenas supostamente inteligentes, são realmente inteligentes, Zeni o corrigiu. Mas quem poderia ter concebido um plano tão hediondo? Eu não gostaria de acusar ninguém de ações tão graves, disse Colombo. Mas alguém deve ter planejado essa insanidade. Anunciou Zeni. Os Curies, disse Kepler. Pense na visita deles. Eles podem ser um pouco estranhos, mas, assassinos. Interveio Newton. Você não os conhece, disse Kepler. Mas eu sei como podemos pegá-los. Sim. N se inclinou em sua direção. Existem inúmeras estrelas que aparecem na simulação de Newton, que caem no buraco negro, mas que não deveriam fazer parte do projeto de resgate. Alguém deve tê-las colocado em um curso de sua localização original. Elas não podem exatamente voar para o centro da Via Láctea por conta própria. Se compararmos suas localizações originais com as rotas de viagem dos Curies e encontrarmos paralelos, isso seria uma evidência de peso. Boa ideia, Kepler. E, se pudermos provar que os Curies estão por trás disso, será que ainda podemos evitá-lo? Sinto muito, Zeni, disse Newton, mas de acordo com a minha simulação, é tarde demais para isso. Ciclo ZT 2.8, Kepler 1229. Deixem-me aqui. Realmente não tem sentido, disse Newton. Mas se você não vier conosco, não teremos chance de criar uma estratégia alternativa, insistiu Zeni. Kepler não queria realmente sua concorrência a bordo, mas eles precisavam dele para ajudá-los a salvar o universo.
Então ele estava apoiando as tentativas de persuasão de Zene. Não acho que estejamos cientes de todos os fatores ainda, argumentou ele. Suas habilidades serão cruciais para isso, Newton. Não é mais possível desviar o destino, a simulação mostrou isso inequivocamente. O "e se" já não existe é um prognóstico claro. As estrelas já estão se movendo na direção do buraco negro. Este plano foi engenhosamente pensado e implementado. Quem quer que seja o responsável, só precisa se sentar, assistir e aproveitar o rodar das engrenagens. Se isso for verdade, então você não precisa ter medo de uma curta excursão, espetou Zene. Não é disso que se trata. Quero passar os meus últimos anos no meu pequeno e aconchegante sistema. Passei tanto tempo construindo isso, e agora nem terei tempo de aproveitá-lo. Você tem um megaciclo inteiro para isso. Insistiu Zene. Ela se posicionou na frente de Newton, colocou as mãos nos ombros dele e o encarou. Ele balançou a cabeça. Você tem 1 milhão de anos. Olhe nos meus olhos e diga que não quer investir parte disso tentando salvar o universo. Junto comigo. Não é sobre você ou eu. Você está se agarrando a palhas inexistentes. Até mesmo 1 hora é muito tempo para ser investido nisso. Newton estava se contorcendo tanto que Kepler quase sentia pena dele. O físico provavelmente estava mais à frente em seu pensamento que os dois aventureiros. Kepler tinha acabado de perceber que de repente tinha voltado a ser mortal. O projeto de resgate ainda o teria deixado com inconcebíveis gigaciclos. 1 milhão de anos. Isso era comparável a um momento. A humanidade estava quase tão vulnerável novamente quanto no começo. Será que esse entendimento o deixaria tão paralisado quanto Newton? No momento, estava apenas o deixando com raiva. Com raiva daqueles que haviam tirado uma parte de sua vida. Então fique à vontade na praia com seus brinquedinhos, Newton, disse Zene, com desdém. Temos que ir embora. Colombo, você está pronto. Meia hora depois, na sala de controle da 99, os 4 assistiam ao pequeno asteroide de Newton desaparecer à distância. Eu realmente sinto vontade de atirar com os canhões elétricos nessa coisa, disse Zene. Havia um sorriso frio fixo em seu rosto. Kepler esperava que ela nunca tivesse motivos para ficar tão brava com ele. Isso não vai resolver nada, disse Colombo. Só vai adicionar outra ofensa ao seu arquivo criminal. Ainda precisamos conversar sobre esta situação, disse Zene. De todas as formas, isso me daria uma paz de espírito enorme. Newton é um verme que não pensa em ninguém além de si mesmo. Estou de acordo, disse o secretário. Kepler ainda não confiava totalmente em Colombo. Afinal, ele não havia se oferecido originalmente para ir junto. Mas agora havia se oferecido livremente para acompanhá-los ao banco de dados na Terra, para procurarem pistas que pudessem indicar o paradeiro dos Curies. Estou surpreso por você estar cooperando conosco, disse Kepler. Você não nos considera mais criminosos? Sou realista, replicou Colombo. Há evidências convincentes de que você e Zene tiveram algo a ver com o assassinato de Gropius e a eliminação do Guardião da Terra. Mas ainda há outras explicações. A simulação de Newton parece abrangente, embora eu não possa verificar se foi baseada nos dados corretos. Mas poderemos descobrir isso na Terra. E, por fim, eu os considero pessoas sensatas. Se descobrirem que estão equivocados, vocês se entregarão. Equivocados. Alterou-se Zene. Você está caducando. A sua sorte é que estou tão furiosa com aquele verme do Newton agora que não tenho um pingo de raiva sobrando para você. E agora todos nós precisamos entrar em nossas camas de gel o mais rápido possível. É um longo caminho até a Terra. Teremos que acelerar a 7gs. Espero que ninguém tenha caprichado no café da manhã. Ciclo. ZX3.4, Terra. Veja, disse Zene, agarrando a mão de Kepler. Uma bola de fogo gigante tridimensional era exibida na grande tela da sala de controle, uma estrela da sequência principal no auge de sua juventude. Protuberâncias se libertavam de sua superfície, e os campos magnéticos ao seu redor desenhavam padrões escuros e ritmicamente mutáveis em sua superfície. O que é isso? Ele perguntou. Kepler manteve sua mão bem parada na esperança de que Zene não puxasse a dela. Estavam sozinhos na sala de controle. O mordomo havia servido uma excelente refeição noturna e certamente estava na cozinha agora. Colombo, por sua vez, havia se retirado para seu quarto. Esse é o Sol. O Sol. Kepler enfatizou o artigo. Sim, o nosso Sol, confirmou Zene. Mesmo que soe um pouco estranho. Enfim, a estrela que nos criou a todos.
Esse vídeo holográfico deve ser antigo, disse Kepler. Sim, eu o encontrei no arquivo. Não consigo nem me lembrar de tê-lo salvo. Você é tão romântica. Você acha? Zeni estalou os dedos da mão esquerda. O sol desapareceu. A tela agora mostrava uma mancha branca desbotada, tudo o que restava da outrora poderosa estrela. Triste, repus Kepler. O vídeo faz parte de uma série inteira, disse Zeni. Ela estalou os dedos novamente para exibir um planeta coberto por uma densa camada de nuvens. Está vendo o logotipo no canto superior direito? Deve ser o fabricante. As letras do logotipo eram difíceis de decifrar. Kepler soletrou. EDUTV, palavra estranha. Mas que planeta é esse? Vênus, respondeu Zeni. O planeta do amor. Que romântico. Eni deu uma de suas gargalhadas. Mas olhe para ele hoje, estalou os dedos e uma pilha de pedras queimadas apareceu no meio da tela. Vamos voltar ao passado, disse Kepler. É mais divertido. Qual era o aspecto desse grande caroço? Júpiter. Você vai se surpreender, uma bola de gás gigante, devastada pela tempestade, materializou-se, com uma grande mancha vermelha estampada em si. Nada mal, disse Kepler. Todo aquele gás, o que aconteceu com ele? Tudo foi explodido quando o Sol se transformou em uma gigante vermelha. Não poderíamos tê-lo transportado para um lugar seguro? Não podíamos na época. Você não prestou atenção na história. Na doutrina do planeta único, aqueles que não cuidam do próprio planeta não ganham o direito de povoar outro. Essa baboseira só acabou pouco antes da catástrofe. Que pena, lamentou-se Kepler. Ele não deveria ter externalizado suas lembranças da escola. Sim, especialmente para esse, disse Zeni. A bola de gás de Júpiter foi substituída por um planeta gasoso um pouco menor. Kepler não conseguia acreditar no que via. O planeta tinha anéis agora. Quem será que o decorou assim? Suas luas. Pelo menos, essa é a resposta curta. Oh, que lindo, disse ele. Mas não estava se referindo apenas à imagem do antigo planeta com anéis, Saturno. Também se referia ao momento, observando a mão de Zeni sobre a dele. Não, não seria também. Especialmente o momento. Por favor, destino, deixe esta mão ficar onde está por mais um tempo. Eni usou a outra mão para pegar sua taça de vinho. Um brinde. Kepler levantou sua própria taça e olhou para Zeni. Então, abaixou a vista e olhou para o líquido vermelho, quase com a consistência de sangue. Qual o problema? Eni quis saber. Eu não sei, ele olhou para ela diretamente. Ela sorriu. Cara, por que ele não conseguia pensar em nada além dessa gagueira sem sentido agora? Zeni chocou a taça com a dele. Ele brindou com ela, criando um tom melódico que ecoou pela sala de controle. Parecia mais alto que o sistema de suporte à vida. Pelo salvamento do mundo, ela bradou. Por nós, ele complementou. Pelo futuro, Zeni sacramentou. Ela ainda estava sorrindo, e não era um sorriso forçado. Kepler abaixou a taça e se inclinou para a frente. Seria o momento certo? Ele não descobriria a menos que tentasse. Inclinou-se mais perto. Zeni fechou os olhos. Ele franziu os lábios. Zeni abriu os olhos novamente e o sorriso dela desapareceu. Sinto muito, disse. Eu não posso. Kepler se enrubesceu. Não tinha sido o momento certo. Nunca haveria um momento certo. Ele era um idiota que estava imaginando coisas. A mão de Zeni acariciou a dele. Kepler olhou para baixo com os olhos arregalados. Os dedos dela estavam se movendo ternamente sobre as costas da mão dele. O que isso significava? Ela queria ou não? Ele disse, mas não conseguia pensar em mais nada para completar uma frase. PSH. Ela se insinuou, colocando um dedo nos lábios dele. Eu gosto de você, Johannes. Você é bom para mim, você me mantém aterrada. Eu posso falar com você, discutir com você e também posso ficar maravilhosamente em silêncio com você. Mas o que está querendo não dará certo. Não agora. Não agora. O que ela queria dizer com isso? Era uma boa ideia perguntar ou seria completamente errado? Ele certamente queria evitar meter o pé na jaca. Pressão não ajudaria, ele não podia reagir choramingando, mas também não podia ficar feliz em ser rejeitado. O que fazer, então? Eu entendo, replicou, por fim. Nunca havia dito uma mentira tão completa. Zeni agradeceu com um sorriso,
como se não tivesse percebido a mentira. E ela até manteve a mão onde estava. Então, essa havia sido a resposta certa? Kepler respirou fundo. Chegaremos à Terra amanhã. Zane mudou de assunto, como se ele já não soubesse. Sim, está quase na hora, ele replicou. Então eles ficaram em silêncio e, pelo visto, acabou sendo a coisa mais certa a fazer. Ciclo ZX3.5 Terra. A Lua passou por eles. Parecia um enorme satélite artificial, porque estava completamente coberto de tecnologia. A antena é enorme, disse Kepler. Terra é um dos poucos sistemas na Via Láctea que pode ser alcançado de quase qualquer lugar com um link a laser direto, explicou Colombo. Não teria sido mais eficiente arrastar o planeta para mais perto do núcleo da Via Láctea? Ah, essa não é a posição original do Sistema Solar, replicou Colombo. Achei que todo mundo soubesse disso. Foi a primeira obra-prima de Le Corbusier, trazendo o sistema mais de 50 mil anos-luz mais perto do núcleo. Então os humanos devem ter vivido muito longe antes. Eu não tinha ideia, disse Kepler. Existem teorias que sugerem que é por isso que a humanidade não foi extinta, anunciou Zane. Em algum momento no passado distante, Sagitário Asterisco supostamente sofreu uma erupção massiva, que esterilizou todos os sistemas dentro de seu raio. Você acredita nisso? Perguntou Kepler. Ele tinha ouvido falar dessas teorias, mas elas continham tantas contradições que nunca haviam prevalecido. Não, respondeu Zane. Esses são contos de fadas narrados por cientistas que não conseguiam aceitar o fato de que aparentemente estávamos sozinhos no cosmos sem nenhuma razão. Desculpe-me pela estúpida pergunta de um secretário, interveio Colombo. Mas não é certo que há uma razão para tudo. Zane deu uma risada curta. Kepler conhecia bem essa risada. Qualquer um que não a conhecesse pensaria que ela estava sendo arrogante. Não há nenhuma razão, disse ela. Há a relação entre causa e efeito, mas isso é completamente diferente de uma razão ou um propósito por trás de tudo. Causa e efeito são definidos pelas leis da física, e são assim porque foi assim que surgiram aleatoriamente após o Big Bang. Exatamente, pensou Kepler. Mas soou muito mais significativo saindo da boca de Zane do que se ele tivesse formulado em seus próprios pensamentos. Será que havia uma razão para isso? Alguma vez houve. Carisma Zane tinha, ele não. Até mesmo o secretário estava atento a cada palavra dela. Um X brilhante cruzou a tela. Estava se movendo da esquerda para a direita. A estação de guarda, é claro. Eles não teriam que parar bem ali? Colombo, quem estava controlando a nave, não estava fazendo nenhum preparo para entrar em órbita. A estação de guarda, disse Kepler, apontando para a tela da qual o X estava prestes a desaparecer. Oh, que tragédia, anunciou Colombo. Mas o fato de vocês, quero dizer, pessoas desconhecidas desintegrarem o Guardião nos poupou tempo. Então, a Terra está completamente desprotegida agora. Por que você pensaria isso? Não, várias IAs autônomas regulam o acesso. O Guardião era apenas um tipo de tradição, uma inteligência artificial antiga daquela época, criada especialmente para interação. Seu programador passou um pouco dos limites, se você me perguntar. Sim. O simbolismo exagerado. Às vezes, ele aparecia como um anjo. Você consegue imaginar, Kepler, como se ainda houvesse deuses neste universo? Claro que não havia. Mas algo sobre os modos de Colombo o fez querer contradizê-lo. Balançou a cabeça em negação, mas não disse nada. O transportador os deixou no final de um vale cortado profundamente nas montanhas. Kepler estava usando seu traje espacial. Ele não queria correr riscos. A previsão era de 40 graus negativos. Uma verdadeira onda de calor. Zane alegou ser capaz de lidar bem com o frio. Ela havia se vestido com um casaco de lã e usava um chapéu puxado para baixo sobre a testa. O mordomo usava seu smoking. Annie havia pedido a Colombo para permanecer na nave, mas o secretário tinha insistido em acompanhá-los, para sua própria segurança. Colombo também acabou optando por um traje espacial. O vale tinha o formato de uma banheira. Era um dos poucos lugares na Terra onde ainda havia oxigênio suficiente para respirar. Isso se devia às fendas de ventilação em suas laterais, através das quais o ar era continuamente renovado, e ao aquecimento subterrâneo, que impedia que a atmosfera se congelasse e se desprendesse. Zane tinha insistido que o transportador deveria deixá-los diretamente na frente do grande portão. Era uma das 7 entradas para os salões de armazenamento subterrâneos, e a única que havia sido aberta nos últimos milhares de anos. Se eles fossem encontrar vestígios dos Curies, seria ali.
Kepler diminuiu o aquecimento do traje porque estava suando. A gravidade anormalmente alta na Terra o sobrecarregava. Será que essas eram as condições sob as quais seus antepassados teriam resolvido se manter voluntariamente em pé, sobre duas pernas, em vez de permanecerem perto do chão? Ele teve que se lembrar de que aqui costumava parecer diferente. O chão que agora estava marrom e rachado contava com grama e ervas crescendo por todas as partes. Devia ter sido confortável perambular descalço. Infelizmente, ele havia externalizado suas próprias lembranças daqueles tempos. Era estranho, os depósitos de memória atrás do grande portão sabiam mais sobre seu próprio passado do que ele mesmo. Mas era necessário. Nenhum cérebro humano poderia lidar com tantas lembranças. Antes de que a externalização se tornasse padrão, muitas pessoas tinham sofrido colapsos de memória. Suas 1000 vidas os haviam inundado e jogado tudo em desordem. Kepler havia tido um colapso como esse no passado, ele ainda sabia disso. Mas ele havia descarregado as lembranças disso muito tempo atrás, então elas não o incomodavam mais. Estavam parados em frente ao portão. Kepler se sentia como um anão. O portão de ferro pairava talvez 80 metros acima deles. Será que já havia sido aberto alguma vez? Seria uma visão imponente, uma que eles não conseguiriam vivenciar. Para visitantes, havia uma pequena porta, que Colombo agora estava chacoalhando. A inteligência artificial da porta não aceita minha autorização de acesso, ele resmungou. Por quê? A convenção não tem acesso a tudo. Indagou Zeni. Aparentemente, o guardião teria que verificar, disse Colombo. Mas não há mais nenhum guardião, espetou Zeni. Foi o que eu disse à inteligência artificial, replicou o secretário. Deve haver uma maneira de entrar. Se necessário, explodiremos a coisa toda, esbravejou Zeni. Era disso que Kepler tinha medo. Essa viagem iria aumentar a lista de delitos criminais deles. Nenhuma inteligência artificial poderia parar Zeni. Kepler começou a raspar o chão com o pé. Se abrirmos a porta à força, não conseguiremos fechá-la novamente. Isso colocaria todo o arquivo em risco, disse Colombo. Então pense em outra coisa. Zeni implorou. Vou falar com a inteligência artificial novamente, cedeu o secretário. E então a porta se abriu para dentro, no fim das contas. O que teria acontecido? Será que a inteligência artificial, de alguma forma, tinha ouvido a ameaça de Zeni, abriu assim a porta para evitar danos ao arquivo? Como você conseguiu? Perguntou Zeni. Eu não sei, respondeu Colombo. Não importa. Vamos aproveitar a oportunidade antes que a inteligência artificial mude de ideia. N entrou nas memórias da humanidade e os demais a seguiram. Logo atrás da porta havia uma passagem curta com várias outras portas saindo dela. Se alguém precisar usar o banheiro, disse Colombo, apontando para uma das portas. Não há unidades sanitárias nos depósitos de memória. Eles negaram com a cabeça. Ninguém além de mim. Insistiu Colombo. Não obteve resposta, então abriu a porta e desapareceu atrás dela. Eles esperaram. Houve um silêncio desconfortável. A passagem estava cheia de um zumbido elétrico. Kepler verificou a temperatura. 4 graus. Retirou o capacete e o prendeu no cinto. Ele está demorando, anunciou Kepler. Acho que ele está sendo minucioso, repôs Zeni. Talvez tenha ido embora. Sugeriu Kepler. Zeni apontou para a porta de saída atrás deles que havia se fechado automaticamente. Ele teria que passar por ali. Você viu, não havia outras portas. Zeni estava certa. O secretário estava apenas demorando. Então a porta se abriu e Colombo regressou. Também tinha tirado o capacete. Estou de volta, disse. Vamos embora, ordenou Zeni. Vamos pegar os registros. Estiveram subindo e descendo escadas e marchando por passarelas transparentes por 2 horas agora. Kepler tinha se acostumado a ter que olhar para o abismo. O arquivo parecia infinito, e essa impressão era reforçada pelo fato de que apenas a área diretamente ao redor deles estava iluminada. Acima, abaixo, na frente e atrás deles só havia os olhos vermelhos brilhantes do computador que era o administrador dos armazenamentos de dados da humanidade. A filha de Kepler devia estar aqui em algum lugar. Ele teve arrepios quando pensou nela. Não sabia mais nada sobre ela, exceto que sua memória estava armazenada aqui. Ela o tinha perseguido tanto que ele não tinha tido outra escolha. E agora o fantasma dela parecia flutuar pelo arquivo gigante. Ele sacudiu os braços para se livrar dos pensamentos, mas não funcionou. Estamos quase lá. Ele questionou, virando-se para Colombo, quem estava logo atrás.
O secretário assentiu. A área de armazenamento de registros deve estar em algum lugar por aqui. Cada mudança no conteúdo dos armazenamentos de memória era gravada nos registros. Se os curis tivessem passado por aqui e alterado algum dado, o sistema teria notado esse fato nos registros. Os registros poderiam ser manipulados, claro, mas essa alteração também seria gravada nos registros. E se alguém apagasse a memória da alteração, isso criaria outra entrada. Era uma cadeia sem fim. Eles só teriam que descobrir onde começava tal cadeia. Os curis a teriam escondido bem, mas, se existisse uma, eles a encontrariam. Como você pode ter certeza de que estamos chegando? Perguntou Zeni. Com o navegador no meu dispositivo universal. E sem a tecnologia. Colombo parou seu movimento. Estava obviamente procurando por algo. Então ele apontou para um ponto no corrimão. Aqui, estas são as coordenadas do grupo de armazenamento, declarou. Uma longa sequência numérica que ninguém conseguia memorizar. Se a tecnologia falhasse, eles estariam perdidos. Será que alguém já havia se perdido no arquivo? Kepler respirou fundo. Ele deveria ter deixado o traje espacial na entrada. Estava ficando mais quente aqui. Vamos lá então, disse Zeni. O grupo seguiu adiante. Na frente deles havia uma passarela particularmente longa que levava a um abismo. Kepler olhou para baixo. A ponte era transparente, como todas as passarelas aqui. Ele colocou a mão no coração para se acalmar. Você está bem? Perguntou Zeni. Kepler respondeu à preocupação dela com um sorriso. Estou bem, respondeu. A ponte levava a uma torre infinitamente alta que saía das profundezas e pairava sobre suas cabeças, sem topo ou fundo aparentes. Uma passarela circular corria ao redor da torre, com mais pontes saindo dela para a esquerda e para a direita. Kepler se sentia como uma formiga se equilibrando em uma lâmina de grama. Ele se manteve firme nos corrimãos de ambos os lados. A ponte tinha um vão no meio. Annie tinha agora escolhido esse, dentre todos os lugares, para fazer uma parada e se balançar para frente e para trás. A ponte balançava junto. A cada movimento lateral, Kepler sentia como se seu coração estivesse saindo de sua caixa torácica. Você pode, por favor, parar de fazer isso? Ele pediu baixinho. Ah, desculpe-me, você está completamente pálido. Vamos fazer uma pausa. Uma pausa. Aqui. Zeni é aloprada. Não, estou bem. Vamos continuar. Ele escalou cuidadosamente a estreita abertura na ponte. Tudo parecia estável agora. Estavam se aproximando da torre. Kepler fixou o olhar na estrutura para não ter que olhar para baixo. Logo a torre se revelou um banco de computadores. Era insano. Essa coisa era uma torre de computação gigante. Por que será que estava separada dos outros setores dessa forma? Por motivos de segurança. Os dados de registros não poderiam ser destruídos em nenhuma circunstância. Ele conseguiu. Pisou a plataforma que contornava a torre de registros. Encostou as costas na torre e se deixou escorregar para baixo. Agora ele precisava de uma pausa de 5 minutos. Colombo ainda estava de pé na ponte. Estava se abaixando como se estivesse amarrando o cadarço. Mas ele estava usando um traje espacial com botas. Não havia nada para amarrar. Ela também parecia ter notado a hesitação do secretário. Colombo, você vem? Perguntou Zeni. Eu, não, acho que já deu para mim, respondeu o secretário, caminhando lentamente para trás. O que você quer dizer? Insistiu Zeni. Sinto muito. Não posso apoiar as suas operações ilegais. O sistema de segurança da Terra irá detê-los, e então vocês serão julgados de acordo com a lei. Zeni fez um sinal discreto para o mordomo, quem subiu a ponte. Melhor você chamá-lo de volta, declarou Colombo. Ele sofrerá danos. Pupi, rápido, o secretário quer escapar, bradou Zeni. O mordomo começou a correr, mas nesse mesmo momento a ponte começou a dobrar para baixo. Pupi, cuidado! Zeni o orientou. As costas de Kepler estavam coladas à torre. Ele teria que fazer alguma coisa. Não podia deixar que Colombo escapasse impune. Mas havia cerca de 30 metros entre o secretário e ele, um espaço que nada nem ninguém poderia superar. Se tivessem sorte, seriam levados a um tribunal. Caso contrário, morreriam de sede aqui nesta plataforma. O mordomo correu para salvar a própria vida enquanto a ponte era abaixada. Suas pernas estavam se movendo em uma velocidade anormal, mas a superfície era muito lisa,
ele não conseguia se firmar. Pup se deslizou para baixo como se estivesse em câmera lenta. Tentou se agarrar à extremidade da ponte, mas não havia borda, nada em que se segurar. Kepler o imaginou caindo, e então ele realmente caiu, agitando os braços sem dizer nada. Pup! Gritou Zeni, impotente. O mordomo desapareceu na escuridão. Zeni chorou como uma criança. Sinto muito, manifestou-se Colombo do outro lado. Mas eu a avisei. Eu o encontrarei e o punirei, ameaçou Zeni. Eu juro. Não se esqueça de que tudo o que disser poderá ser usado contra você, o secretário advertiu. Ameaças como essa só resultarão em sua prisão perpétua. Colombo está certo. A cabeça de Kepler se virou rapidamente. A voz tinha vindo do lado. Uma figura em um traje espacial surgiu atrás de Colombo. Você não vai punir os secretários, Zeni, disse-o alguém. Kepler reconheceu a voz de Pierre Curie. Como os Curies tinham chegado aqui? Ah, os Curies. Isso é bom, anunciou o secretário. Obrigado por intervirem, mas tenho tudo sob controle aqui. Os criminosos já foram presos. E eu o agradeço por isso, Colombo. Você executou o nosso plano perfeitamente, de uma forma condizente com o secretário. Os Curies levantaram o braço direito. Nada mais podia ser visto a essa distância. Por favor, não, choramingou Colombo. Então houve um estrondo. As pernas do secretário se dobraram, a parte superior de seu corpo se jogou para frente e ele desabou como um boneco inflável que havia acabado de perder o ar. Ciclo. ZX3.6, Terra. Com licença, Johannes. Sim, o que foi? Ele quis saber, ainda sonolento. Kepler conseguiu abrir os olhos. Zeni estava empurrando o ombro dele para longe dela. O que será que ela estava tentando fazer? Eu preciso ir, ela disse. Ele se sentou ereto. A parede em que estava encostado era terrivelmente dura e a plataforma não era mais macia. Seu cóccix e suas costas doíam. Zeni desapareceu de vista, mas ele ainda conseguia ouvir seus passos. Ela não iria longe. A plataforma e a torre eram sua prisão compartilhada. Então ele ouviu um jato de água. Merda! Eles deveriam ter capturado a urina de alguma forma se não quisessem morrer de sede. O traje espacial tinha um aparelho de tratamento. Kepler poderia ter convertido o líquido em água potável. Mas isso faria alguma diferença agora? Os Curies simplesmente haviam desaparecido depois de matarem o secretário no dia anterior. Nenhuma palavra de explicação. Nada. Parecia que somente os vilões fictícios davam explicações aos mocinhos. E aqui eles estavam curtindo a vida real. Por que os Curies desperdiçariam palavras com eles? Zeni estava voltando. Ele podia ouvir seus passos. Então ele a viu. Continuava sendo linda, mesmo quando se via deplorável. Ele provavelmente não estava se mostrando mais garboso. Ela se sentou novamente. Ele colocou o braço em volta dela e ela se aninhou nele. Kepler leu as horas em seu dispositivo universal. Eram pouco mais de 3 da matina. Ele estava cansado. Seria melhor dormir. Ou ele deveria trabalhar em um plano para o resgate deles. Mas a situação era inequívoca. Estavam sentados aqui. A saída era do outro lado. No meio havia um abismo medindo 20 metros de largura. Talvez fossem apenas 15, ou poderiam ser 30. Isso não mudava nada. Eles não seriam capazes de transpor o vão porque não podiam voar. Kepler sonhou com sua filha. Eram daqueles sonhos acordados que frequentemente o emboscavam, mas sua filha nunca tinha aparecido neles antes. Ele sabia que estava sonhando, e também sabia que sua filha não poderia estar ali, porque ele havia externalizado a lembrança dela. Talvez tivesse algo a ver com seu ambiente atual. Estava até ciente, enquanto sonhava, de que se encontrava no arquivo terrestre e estava prestes a morrer. Sua filha acenou para ele. Estavam em um caminho estreito na encosta de uma montanha. Árvores enormes lançavam sombras por todo o trecho, mas alguns raios dançantes de sol atravessavam a folhagem, iluminando uma poeira fina e rodopiante que se mantinha no ar. Entre ele e sua filha, um pequeno riacho descia para o vale. A água era cristalina e fria. Ele já havia bebido dela. Vamos, pai, disse sua filha no sonho que ele nunca havia sonhado antes. Depressa. Ela queria que ele seguisse o caminho através do riacho. Mas as pedras cobertas de algas eram muito escorregadias. Ele tentou. Não conseguia ir mais longe, certamente cairia.
O fato de sua filha ter conseguido atravessar não o convencia. Quer que eu segure sua mão? Ela perguntou. Ele negou com a cabeça. Não podia segui-la. Ela teria que caminhar até o fim do caminho sozinha. Ele se viraria. Eu vou buscá-lo, sua filha disse, como se fosse uma criança assustada. Não, ele insistiu. Mas ela não ouviu. Ela não era mais uma criança, mas mesmo quando criança ela havia sido teimosa. Ela pisou nas pedras escorregadias, 1 passo, 2 passos, eram apenas 5 passos até ele, mas no quarto ela escorregou. Opa, disse sua filha. Então ela abriu os braços e caiu. Ouviu-se um som metálico. Kepler acordou. O barulho não poderia ter sido parte de seu sonho. Um corpo se chocando contra o leito de um rio soava diferente. Ele não sabia exatamente como, porque havia descarregado essa lembrança, mas era diferente, não metálico. Ele deu um tapinha cauteloso no ombro de Zeni. Ela não reagiu. Estava dormindo com a boca aberta. Havia movimento atrás de suas pálpebras. Ela também devia estar sonhando. O arquivo com suas imagens coletadas parecia se esgueirar nos pensamentos das pessoas. Não, isso era bobagem. Suas vidas estavam ameaçadas. Talvez isso sim fizesse com que você sonhasse mais vividamente. Outro som. Isso, havia um arranhão, metal contra metal. Os sons vinham de baixo. Kepler empurrou a parte superior do corpo de Zeni para o lado para que pudesse se levantar. Ela ainda dormia profundamente. Ele se deslocou até o corrimão da plataforma. O som vinha da direita. Olhou nessa direção e escutou atentamente. Ali, o arranhão. Estava saindo da escuridão. A luz que sempre estava ao redor deles não alcançava o suficiente. Mas havia algo ali. Será que ele deveria acordar Zeni? O mais certo é que fosse apenas um animal. Havia animais no arquivo. No passado, ao ser engolfado pelo Sol, o planeta teve sua superfície esterilizada. Mas, o que dizer do ambiente ali embaixo, nas profundezas? A vida sempre encontrava um jeito. Havia mais biomassa nas cidades do que nos parques nacionais antes da catástrofe. Talvez ratos tivessem sobrevivido ali embaixo, sofrido mutação e agora estivessem se alimentando dos visitantes. Isso não fazia sentido. É óbvio. Ele estava feliz por não ter dito isso a Zeni. O número de visitantes era pequeno demais para uma população de animais se sustentar. Mas como seria a situação nas regiões mais baixas dos estoques de memória era uma incógnita. Eles estavam presos perto da superfície. Seria possível que a natureza tivesse triunfado sobre a tecnologia havia muito tempo e agora estivesse enviando um espião para verificar os recém-chegados? Ali, um apêndice preto emergiu da escuridão do outro lado do abismo. Era da espessura de um antebraço, e na ponta Kepler mal podia acreditar, havia uma mão. E a mão tocou a superfície de metal e abriu os dedos. Os dedos rasparam no metal e então o empurraram. Era isso que estava criando o som de arranhão, algo ali embaixo estava escalando, cravando os dedos na estrutura. Isso era definitivamente um produto da evolução. O apêndice preto se dobrou nas articulações. Puxou algo para cima, logo atrás de si. Então um segundo braço surgiu na luz. Entre os 2 braços pendia um corpo estreito, semelhante a um saco, feito de material flexível. Kepler imaginou um inseto, mas não era um exoesqueleto. Quase poderia ser um corpo humano se não houvesse algo como um ovo pendurado lateralmente em suas costas. O corpo era preto. No topo, tinha uma espécie de colarinho abaixo do qual era de tecido branco. Merda, era o mordomo. Kepler teve que desviar o olhar. A queda o havia castigado terrivelmente. Mas ainda estava funcionando. Estava dando tudo de si para se levantar. Parecia menos um humano e mais uma máquina enraivecida. Ele deveria acordar Zeni e dizer a ela que Pup estava de volta. Ela havia chorado por ele por vários minutos. Kepler seguiu até ela e se abaixou para beijá-la. Ela retribuiu o beijo. Kepler se afastou e colocou as mãos nos ombros dela. O que foi? Ela se mostrou curiosa. O mordomo. Ele voltou. O quê? Zeni se levantou de um pulo. A testa dela bateu na dele. Cara, isso doeu muito. Ali apareceria um caroço enorme. Kepler cerrou os dentes, mas lágrimas ainda brotavam em seus olhos. Onde ele está? Nesse momento ela ouviu o som. Orientou-se rapidamente e foi até o corrimão. Você estava certo, ela disse. Pup, estamos aqui. Gritou para ele.
O mordomo moveu a cabeça. Seu pescoço parecia estar quebrado. Sua cabeça girou como possível, mas agora estava olhando na direção dela. Eu vou resgatá-los, ele gritou de volta. Eu sei, replicou Zeni. Kepler estava cético. Havia um grande problema. O mordomo estava subindo pelo lado oposto do abismo, o lado onde os curis tinham atirado no secretário. Essa era a saída, mas não os ajudaria. Eles ainda não conseguiam voar, e o mordomo não poderia ensiná-los a voar. Ele estava feliz por Zeni estar feliz, mas isso não mudaria a história. Eles morreriam. Consegui, vociferou o mordomo. Sua cabeça agora estava pendurada do lado errado, contra o peito. Quando falou, parecia que sua voz estava mal sincronizada. Provavelmente porque sua boca estava virada 180 graus para cima. A impressão seria cancelada se Kepler ficasse de cabeça para baixo? O corpo do mordomo parecia estar quase sem danos. O smoking estava rasgado nos ombros, certamente fruto de colisão durante a queda, e seus dedos não tinham pele. O próprio mordomo devia ter removido a pele para que pudesse usar o esqueleto de titânio para se cravar na estrutura. Kepler olhou para suas próprias mãos e começou a imaginar a carne sendo arrancada dos ossos. Não, ele preferia não fazer isso. E agora? Ninguém disse nada. Zeni devia também ter percebido que eles não tinham avançado nada ainda. De onde você veio? Ela perguntou. Eu tive que subir cerca de 8 quilômetros, respondeu o mordomo. Você caiu 8 quilômetros até lá embaixo. Isso mesmo. Então eu colidi com uma ponte. Isso significa que há outras conexões com a nossa torre mais abaixo. Posso confirmar isso. Você conseguiu identificar uma rota que poderíamos usar para sair daqui? Isso não daria certo. Será que Zeni de alguma forma pensou que o cara havia descido voluntariamente da torre sem uma corda? Pensou Kepler. Um humano não conseguiria descer e subir de volta. Obrigado, Pupi. Então teremos que encontrar uma maneira de erguer esta ponte, disse Zeni. O secretário deve tê-la dobrado com algum comando. Talvez haja um interruptor em algum lugar por aí. Não pode estar longe do lugar onde ele foi morto. Colombo está morto. Quis saber o mordomo. Os curis atiraram nele depois que você caiu, repus Zeni. Eu tinha as minhas suspeitas de que algo não estava certo. Você tinha suas suspeitas? Por que não disse nada? Foi tudo tão vago. Você se lembra de como Colombo não conseguia abrir a porta a princípio? Sim, e então a porta se abriu de repente, pensou Kepler. Por que será que eles não tinham prestado mais atenção nisso? Mas eles teriam feito algo diferente se tivessem se dado conta? Sim, disse Zeni. Pareceu estranho para mim também. Mas fiquei satisfeita quando conseguiu. Não poderíamos empacar ali só porque algo havia acontecido exatamente como queríamos e precisávamos. Os curis já deviam estar nos observando naquele momento, disse o mordomo, ao tempo em que virava a cabeça em todas as direções. Certo. Mas por que o esforço? Perguntou Zeni. Eles poderiam ter atirado em todos nós. Talvez isso fosse muito perigoso para eles. Éramos 4, eles são apenas um, interveio Kepler. Possivelmente, concordou Zeni. Mas talvez eles também nos quisessem vivos, talvez tenham algo em mente especialmente para nós. Então eles vão voltar em breve, replicou Kepler. Caso contrário, tudo o que encontrariam seriam 2 cadáveres secos. Encontrei algo, gritou o mordomo. Ele segurava a cabeça com a mão. Seu pescoço era tão longo e flexível que ele conseguia girar a cabeça para onde quisesse. O que você conseguiu? Perguntou Zeni. A 2 metros do corpo do secretário há um painel de controle. Devem ser referentes à ponte. Vou ativá-lo. Um tom estridente. Isso não soou bem. Outro tom estridente. O que há de errado? N quis saber. Não tenho a autorização correta, respondeu o mordomo. A inteligência artificial não está preparada para abrir uma exceção. Mesmo que haja vidas humanas em perigo. Mesmo assim, tenho a impressão de que ela não está disposta a ajudar porque está com raiva da gente. Por quê? Porque os humanos desintegraram o guardião. Era uma figura divina para ela. Como você sabe disso? Trocamos vários terabytes de dados. Ela me aceita como um dos seus. Então você não pode pedir para um dos seus nos ajudar? Sem chance, Zeni. Assim que o seu nome vem à tona na conversa, ela se torna pouco cooperativa.
Eu tenho livre acesso a tudo, no entanto. Mas não há ponte, certo? Infelizmente, não. Preciso de uma permissão. E quem tem uma? Indagou Zeni. A convenção, mas para chegar até eles levaria pelo menos 20 quilociclos. A essa altura, nossas múmias já teriam virado pó. Não tem ninguém por perto. O guardião, o secretário e os curis. Já procurei no secretário, e nada. O guardião não mais existe. Isso só nos deixa os curis. Sim, Zeni. Vou encontrar os curis e pegar a permissão deles, custe o que custar. Como você pretende fazer isso? Vou dar um jeito. Pode contar comigo. Obrigado, Pupi. Johannes. Zeni estava agachada ao lado dele. Segurava uma garrafa na mão. Era a ração de emergência do traje espacial dele. Sim. Quero que você beba isso. Metade da garrafa. E você? Não estou com sede. Não acredito em você. Confie em mim, Johannes. Se confia mesmo em mim, então beba. Ele pegou a garrafa, mas hesitou. Se sobrevivesse e ela morresse, como se perdoaria? Por favor, Johannes, o rosto dela estava enrugado, mas seu olhar estava calmo e seguro de si. Kepler levou a garrafa aos lábios e bebeu. Ele confiava nela. Ciclo. ZX3.7, Terra. O mordomo se esgueirava pelos corredores. Em cada cruzamento, ele se virava e comparava todos os detalhes com sua memória fotográfica, verificando a direção de onde tinham vindo. A perna esquerda de Pupi estava se arrastando um pouco, e ele estava perdendo o fluido hidráulico. Seria bom encontrar uma estação de reparo, mas isso não era uma prioridade agora. Seu corpo estava em forma o suficiente para dominar um humano. Ele tinha um plano. Cortaria o suprimento de oxigênio para o corpo dos curis, bloqueando sua traqueia com a mão. Teria que se certificar de que o metal no de suas mãos não cortasse muito profundamente a pele deles. A carne fina dos humanos era muito mais sensível que o próprio revestimento externo dele. E ele teria que restaurar o suprimento de oxigênio novamente antes que o cérebro dos curis morresse. Não queria matá-los. Tecnicamente, tudo estava bem planejado. Não havia motivo para preocupações. Ele havia inspecionado o corpo do secretário. Era verdade, os curis tinham uma arma. Ele havia simulado o efeito do disparo. Mas para garantir que o colocassem fora de combate, eles teriam que disparar 11 tiros perfeitos nos pontos corretos, dos quais provavelmente não estavam cientes. E se estivessem, o que ele precisava levar em conta ainda assim não seria um problema, porque o carregador só continha 8 projéteis. Eles teriam que trocá-lo. Isso seria tempo suficiente para ele colocar seu plano em ação. Ele arrastaria os curis, em um estado semiconsciente, de volta para a ponte e os forçaria a ativar o painel de controle. Eles não iriam querer morrer. Nenhum ser vivo desejava morrer. Ele próprio não queria morrer. Tinha percebido isso durante sua longa queda no interior do arquivo. Tinha sido uma descoberta emocionante, pela qual ele teria que agradecer ao secretário. Ele também permitiria que os curis vivessem, se possível. Nenhum ser vivo merecia a morte. Sua única preocupação era o tempo. Normalmente o tempo era tão irrelevante que ele quase havia se esquecido de sua influência. Mas se ele não pudesse ajudar Zeni e Kepler logo, eles morreriam de desidratação. O corpo humano era uma construção estranha. Podia sobreviver semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. E carregava tanta água dentro de si. Por que será que os humanos não podiam simplesmente redesignar a água da mesma forma que reaproveitavam a gordura corporal para energia? E por que os humanos não tinham corrigido essa falha de projeto muito tempo antes? Pupi chegou à sala que havia um pouco antes da saída. Colombo tinha usado o banheiro bem aqui. Isso significava que devia haver água corrente. Abriu a porta. Era um banheiro feminino. O mordomo se deteve, era errado entrar nesse recinto. Não, sua programação estava apenas pregando peças nele. Ele entrou assim mesmo e olhou ao redor. 2 pias brancas estavam presas na parede lateral. Tinha um buraco no fundo, mas ele poderia tapá-lo. Rasgou uma tira de seu smoking e enfiou o tecido no buraco, então encheu com água. O líquido estava morno. Verificou se havia vazamento. Não. Tinha funcionado. Agora, se a arrancasse da parede, estaria de volta com Zeni e Kepler em algumas horas. Mas como levaria a água para o outro lado?
Ele poderia muito bem jogar a pia fora. Não lhe faltava força, mas o recipiente perderia um pouco de seu conteúdo. E se ele molhasse suas roupas na bacia e as jogasse para os dois humanos, eles poderiam sugar a água. Isso não estava além de suas capacidades, ele tinha certeza razoável. Só que então ele perderia meio-dia. E chegaria tarde demais, de todas as maneiras. Os curis não ficariam aqui por muito mais tempo. Iriam embora, e então ele não poderia mais resgatar Zeni e Kepler. Não, os dois amigos teriam que ficar com sede por mais um tempo. Ele saiu do banheiro feminino. No corredor do lado de fora, ouviu um suave som sibilante. Vinha do outro lado. Ele abriu a porta. Havia dois tipos de pia aqui, uma larga e alta à esquerda, e uma mais estreita e funda à direita. Havia água correndo em uma das pias. Os banheiros deviam ter uma função de limpeza automática. Não havia nada aqui que fosse útil para ele. O mordomo se aproximou cautelosamente da porta de saída. Estava entreaberta. Alguém havia colocado uma pequena pedra na dobradiça para que a porta não se fechasse. O mordomo a deixou ali para que pudesse voltar ao arquivo. Estava escuro do lado de fora, então Pup tratou de iluminar o caminho. O feixe de luz evidenciava uma névoa fina. Ele tentou infravermelho. Se alguém tivesse andado por ali, ele detectaria o rastro. Mas não havia nada. Onde estariam os curis? Teriam pousado em um transportador diretamente em frente à entrada? Caso afirmativo, ele veria sinais de perturbação pelo pouso. Provavelmente tinham se dado uma vantagem tão grande que suas pegadas já estavam frias. Ele não conseguia encontrar nada em infravermelho. Não havia escolha. Ele teria que procurá-los aleatoriamente. O mordomo correu para o vale na esperança de alcançá-los. A encosta subia ligeiramente. Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali nas últimas horas. Ele deveria regressar, mas por algum motivo ele seguiu em frente. Então ele viu. A princípio Pup pensou que era seu próprio transportador, mas ele devia estar mais longe, então só poderia ser a nave que os curis tinham usado para o pouso na Terra. Ele parou abruptamente. Precisava combinar sua temperatura corporal com o ambiente para que permanecesse indetectável. Deu ao seu corpo os comandos necessários e só então rastejou para frente. Primeiro, ele inspecionou a unidade de propulsão. Estava tão fria quanto o ambiente. Devia estar ali havia algum tempo. O mais certo era que os curis tivessem esperado que os mocinhos pousassem e então os tivesse seguido. O mordomo seguiu rastejando ao redor da nave, a qual não estava emitindo energia de lugar nenhum. Isso só podia significar uma coisa. O sistema de suporte à vida estava desligado e a nave estava vazia. Ele não estava muito atrasado, estava muito adiantado. Os curis ainda não haviam retornado para seguirem destino em seu módulo de pouso. Eles obviamente tinham outros planos. Então eles ainda estavam atrás dele. Ele precisava voltar imediatamente. Era um longo caminho de regresso ao interior, mas ele quase tinha chegado à ponte. O mordomo estava se movendo lentamente. Havia encontrado rastros infravermelhos no piso dos corredores. Alguém de sangue quente tinha andado por aqui, e só podiam ser os curis. Eles não sabiam da existência do mordomo, e a coisa teria que continuar assim, então ele precisava ter cuidado. Eles deviam estar se movendo pelo arquivo, enquanto ele esteve procurando do lado de fora. Será que haviam deletado mais dados? Então ele ouviu a voz de Pierre. Não faça nada estúpido. O sujeito anunciou. Pierre estava falando muito alto. O mordomo arriscou uma olhadela pela esquina. Os curis estavam de costas para ele e parados sobre a ponte, a qual ainda estava abaixada. Pup teria que falar com Zeni. Ele procurou um lugar para se esconder, mas não havia nenhum, apenas a curva no corredor. Se os curis se virassem para voltarem para a nave, certamente o encontrariam. O que vocês querem? Indagou Zeni. Só que você nos acompanhe, respondeu Marie. Tenho certeza de que nos daremos bem. Preciso de água para ele primeiro, ela devia estar se referindo a Kepler. Não precisamos dele, deixe-o aí, retrucou Pierre. Não vou dar um passo sem ele. Você tem que acreditar nela, disse Marie. Ela é uma mulher. É assim que somos. Tudo bem, decretou Pierre. Está vendo? Vou jogar uma garrafa para você, um som metálico. Então algo rolou pela plataforma. Um gemido pôde ser ouvido, seguido por sons de alguém engolindo desesperadamente. Obrigado, disse Kepler. Você pode se levantar. N quis saber. Por quê?
As próximas palavras não puderam ser entendidas. O mordomo imaginou que Kepler estava prestes a perguntar sobre ele, e Zeni devia ter colocado a mão sobre sua boca. Sim, os criminosos estão de volta, Zeni complementou. O que eles querem? Perguntou Kepler. Levar-nos com eles. Ah, certo. Sim, acho que consigo me levantar. Você pode se mover um pouco mais rápido? Não queremos perder o nosso grande evento, espetou Pierre Curie. Não exagere, querido, ainda temos alguns megaciclos, disse Marie, suavemente. Vamos. Vocês vão na frente. Nosso transportador já está esperando. O mordomo ouviu um som agudo. A ponte estava se erguendo novamente. Esse era o sinal. Logo eles chegariam ao corredor. Ele precisava se apressar. O mordomo seguiu silenciosamente em direção à saída. Uma vez ali, ele correu até chegar ao transportador. Esta vai ser uma viagem agitada, ele pensou, e se agarrou atrás da tampa do motor. Pup esperava que seus dedos de titânio fossem fortes o suficiente para segurar seu corpo no lugar durante a aceleração do lançamento. Ciclo ZX3.8 Terra. Tudo tinha ocorrido melhor do que o esperado. Pierre Curie esticou os braços de corpo compartilhado. Ele não conseguia sentir a presença de Marie. Ela ainda estava dormindo. Marie era uma coruja noturna, uma típica resmungona matinal, mas ele gostava de começar o dia cedo com um pouco de exercício. Isso tinha sido uma desvantagem quando ainda tinham dois corpos separados, mas, desde a mudança, suas vidas haviam florescido em algo positivo. Dessa forma, ele ficava com a manhã para si, e Marie ficava com as noites. O corpo se mantinha em forma porque ele se exercitava mais, e além disso, eles tinham bastante tempo juntos. Pierre se levantou e tomou banho. Marie sempre dormia profundamente, então ele não precisava ter melindres. Ela simplesmente desvinculava seus sentidos dos órgãos de percepção do corpo e tinha paz completa. Ele se secou e voltou desnudo para o quarto. Ali se deteve em frente ao guarda-roupa e abriu as portas. Vários ternos estavam pendurados no interior, assim como vestidos. Ele geralmente tomava a decisão sobre o que seu corpo vestiria, sendo o madrugador. Às vezes, Marie queria ficar bonita. Então eles escolheriam juntos um dos vestidos feitos sob medida. O corpo deles era mais ou menos andrógeno. Essa tinha sido uma decisão consciente quando encomendaram a Paracelsus. Ele escolheu uma camisa branca e um terno azul escuro. Afinal, tinham convidados, mesmo que não estivessem a bordo voluntariamente. Então ele colocou a arma no bolso interno da jaqueta, como sempre fazia. A porta do guarda-roupa se fechou com um clique. Pierre verificou no espelho se a camisa se enquadrava perfeitamente. A gola estava escondida sob a jaqueta, então ele a puxou para cima e deu uma ajustada antes de se certificar de que uma quantidade precisamente igual de punho de manga aparecesse em cada extremidade. Ele já podia ouvir ruídos na sala de controle, que estava decorada para se assemelhar a uma sala de estar confortável. Era Wang Zeni, a astronoma, quem os havia colocado no caminho certo. Deveriam ser gratos a ela. Sem a Zerbai, eles praticamente nunca teriam conseguido implementar seu plano. Além da Terra, não havia outro computador capaz de fazer os cálculos para suas simulações. Por outro lado, N agora estava fazendo de tudo para evitar o grande finale. Então seria melhor eliminá-la imediatamente. Mas então eles teriam um voo chato pela frente. Marie e Pierre Curie tinham decidido tentar convencer Zeni a se juntar à missão deles durante a jornada. Seria a glória suprema de seu plano se sua arqui-inimiga acabasse concordando com eles. Mas é claro que eles não esperavam que funcionasse. Zeni era excepcionalmente inteligente, mas estava presa por sua moral antiquada. De que adiantava esse tipo de perspectiva quando você estava enfrentando o fim do universo? Vocês realmente têm tanto medo de nós? Perguntou Zeni, apontando para a caixa pendurada em seu próprio pescoço. Pierre olhou para ela. Ele reprimiu um sorriso. Tinham pendurado um dispositivo no pescoço de Zeni e outro no pescoço de Kepler. Haviam alegado que os dispositivos os matariam se fossem retirados dos pescoços ou se os dois chegassem a 10 metros um do outro. Claro que era balela, mas obviamente estava dando certo. Assim eram seus convidados. Acreditavam no que você lhes dizia. Eles se apegavam às palavras. Mas o que eram palavras? Ondas sonoras formadas por órgãos da fala. Elas não tinham mais valor do que a energia cinética da qual eram feitas. Você está se recusando a falar comigo? Insistiu Zeni. Ele tinha se esquecido completamente dela, mesmo que ela estivesse parada na frente dele.
Como eu pude fazer isso? O que ela acabou de dizer? Então ele se lembrou. Não temos medo de você, anunciou Pierre. Mas se estiver sozinha, você se sentirá mais fraca e não pensará em fazer algo estúpido. Você é honesto, eu gosto disso, Zane o deixou saber. Ela tirou uma mecha de cabelo do rosto e sorriu. O sorriso parecia ser completamente genuíno. Ele deveria ter cuidado. Zane poderia ter reconhecido que Marie ainda estava dormindo. Zane estava obviamente tentando seduzir o homem ocupante desse corpo. Não, eu não sou honesto, ele retrucou. Pelo menos não em princípio. Eu digo o que for bom para nós. Para nós, você quer dizer Marie e você? Não é chato sempre ter que falar de nós? Existem tantas outras possibilidades. Zane graciosamente colocou outra mecha de cabelo atrás da orelha. Pierre sorriu, e desta vez ele não resistiu. A mulher era boa. Era uma oponente digna. Primeiro de tudo, preciso de um café, ele disse. Você gostaria de se juntar a mim? Não, obrigada. Eu já tomei o meu, então agora preciso deixar Kepler tomar o dele. Mas se você desativar este dispositivo, será um prazer acompanhá-lo. Uma pequena vitória. Ele havia conseguido fazer com que ela entrasse no jogo. Sinta-se à vontade para ir para o seu quarto, Zane. Tenho certeza de que o seu amigo está faminto. Teremos bastante tempo para conversar antes que tudo acabe. Qual é o nosso destino real? N quis saber. S0122, uma estrela de nêutrons perto do centro da Via Láctea. Você provavelmente não a conhece. Um passeio turístico antes de todos morrermos? Não, temos uma mensagem para entregar. Mas eu prometo que você poderá permanecer lá quando concluirmos a tarefa.